Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, daqui a pouquinho eu estou inclusive saindo de casa, vou participar de uma solenidade aqui no município de Altos, da Direção de Cultura da Secretaria Municipal de Educação. Vou fazer uma breve palestra referente ao Dia do Escritor sobre meus livros já publicados, principalmente os livros em que eu trato sobre o município de Altos. Mas o tema desse vídeo é a agressão sofrida pela deputada Joyce Hasselmann. Ela foi vítima de uma violência, disso não resta a menor dúvida. O que nos resta saber é se foi uma violência doméstica, uma violência dentro de casa, provocada por pessoas próximas, por pessoas que são ligadas familiarmente à deputada, que constitui a violência doméstica, se foi um crime de tortura, porque ela diz que sente dores inclusive na coluna, se torna um crime imprescritível, o elemento que é acusado de responsabilidade, ele pode ser autuado em qualquer momento, porque é ad eterno, não tem prescrição, esse tipo de crime não depende de flagrante, ou se, como ela disse, um atentado de natureza política, e aí precisaria se investigar uma série de outros detalhes, como é que os seus agressores entraram na sua residência. Ela disse que estava assistindo uma série, e aí começam as dúvidas, começam as contradições. Seria aquela série Resurrection, que é uma série onde as pessoas começam a ressuscitar, várias pessoas dentro de uma pequena comunidade norte-americana começam a ressuscitar. A outra é que logo em seguida ela disse, não era Resurrection, era a série O Grande Guerreiro Otomano, que também é uma série muito interessante, fala sobre o passado da Turquia, dos grandes guerreiros da época, das grandes conquistas turcas. Qual série, aliás, afinal de contas, a deputada estava assistindo? Era o Grande Guerreiro Otomano, era o Resurrection? Quem estava com ela? Ela estava sozinha no quarto com o seu gato. Mas, nesse momento, nem o gato estava com ela, o gato costuma dormir. Não sei o que é que o gato tem a ver com a história, mas ela colocou. Essa matéria ela é exclusiva da jornalista Bela Megali, do Globo, e a partir dessa matéria foi que surgiram todas as demais e começaram a se apresentar os questionamentos. Ela disse que apagou quando estava assistindo a essa série, e acordou 7 horas depois com problemas no maxilar, com problemas na arcada dentária, com uma dor muito forte na coluna, e que o marido, que é médico, sempre viaja muito pelo Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, no Piauí, ele é aqui do estado do Piauí, mas que nesse momento ela não coloca onde estava o marido. Estava com ela no apartamento, estava no mesmo cômodo, ou num cômodo diferente. Se ele estava num cômodo diferente, por que esse cidadão não viu nada, não ouviu nada, e 7 horas depois somente é que vai apresentar um socorro pífio para um profissional da área de medicina que deveria ter imediatamente encaminhado a mulher para uma unidade de tratamento emergencial, pronto-socorro, de hospital público ou particular, não importa. O que importa é que, como médico, ele tinha que ter tomado essa providência e não tomou. Então existem muitos pontos confusos, muitos pontos de dúvida no depoimento ofertado pela parlamentar, a jornalista Bela Megali. O que é que diz a Constituição Federal sobre agressão contra servidores públicos e contra políticos no exercício de mandato federal? Diz que é um crime contra a própria instituição que ele representa. Porque, no caso do servidor público, é um crime contra o serviço público federal. No caso do deputado federal, é um crime contra o parlamento. E tem que ser investigado inicialmente pela Polícia Federal. Ela acionou a Polícia Legislativa quando deveria ter acionado de imediato a Polícia Federal. É outro ponto de questionamento. Acionar a Polícia Legislativa antes da Polícia Federal. Bem, se a Polícia Federal entra no caso e constata que não houve agressão contra deputado federal por motivo político, ou um atentado, ou um ato de tortura praticado em função do exercício da sua atividade parlamentar, então o caso vai para a Polícia Civil e poderá sim ser investigado como violência doméstica. Eu acho que os indícios apontam para essa direção. A maioria das pessoas com quem conversamos indicam que a deputada precisa falar a verdade, principalmente ela precisa contar a verdade. O que foi que houve mesmo, né? Se tiver sido a violência doméstica, de que se apregoa neste momento, e eu não estou falando de rede social, eu estou falando de jornalistas conceituados, estou falando de pessoas que são políticos também, que convivem no ambiente de Brasília e cujas opiniões são consideradas há muito tempo. Então, a deputada ela comete uma impropriedade, se ela não estiver falando a verdade. E essa impropriedade precisa ser verificada em profundidade pela autoridade competente. No caso, a Polícia Legislativa pouco poderá fazer porque ela só age quando o ataque ocorre nas dependências do Congresso Nacional. Eu, sinceramente, confesso que desconheço
que essa atuação da Polícia Legislativa ela se estenda aos apartamentos funcionais. Mas nesse caso dos apartamentos funcionais existe aí também um outro questionamento a ser feito, outro ponto de dúvida. Deputada, os apartamentos funcionais eles são muito próximos um do outro, são, como diz o próprio nome, funcionais, para que os deputados no exercício da atividade parlamentar, não precisando alugar apartamentos de melhor condição ou imóveis de melhor condição, residam temporariamente nesses apartamentos. Se você soltar um palito de fósforo, se ele cair no chão do apartamento, o que está embaixo ouve, o que está em cima ouve, talvez um palito de fósforo não, né? Mas o piso, quando você bate com o solado do sapato, ouve-se. Se qualquer barulho acontece num apartamento desses, evidentemente que as pessoas que estão nos apartamentos vizinhos, elas ouviriam. E quem abriu a porta para os seus agressores? Já que não há sinais de arrombamento, já que não há indícios, a não ser que se tenha feito aí o reparo da porta antes de chamar a autoridade policial legislativa, o que configura uma outra questão a ser apresentada dentro dessa investigação confusa. Mas eu tenho certeza que a mídia nacional, que tem sido responsável, pelo menos a mídia verdadeira, aquela que é responsável por grandes e primorosas investigações que acontecem nesse país, fará a sua parte a contento. A deputada Joyce foi vítima de agressão política, de atentado político ou de violência doméstica. Então eu também gostaria de saber o que é que você pensa sobre isso, né? Deixa aí sua opinião aqui nos comentários embaixo, se você acha que foi violência doméstica, se você acha que foi atentado político, quem seria a primeira pessoa a se responsabilizar? Será que a deputada, por conta da sua adversidade política, vai querer dizer que foram seus adversários políticos? Já aconteceu isso antes, viu, pessoal? Lá em 2018, no Paraná, antes de registrar sua candidatura a deputada federal, ela anunciou que tinha sido sequestrada. E, por causa disso, ganhou muitos pontos, inclusive a notoriedade necessária para se eleger deputada. Será que ela vai acusar alguém dentre os seus adversários políticos? Tudo isso a gente está colocando aqui. Não existem ainda respostas definitivas para esse caso e acredito que levará muito tempo para se esclarecer. Primeiro, porque se trata de uma deputada federal e segundo, porque me parece que pelos seus depoimentos iniciais, a própria deputada Joyce Hasselmann não se interessa para que esse assunto seja efetivamente esclarecido. O que nós sabemos bem é que ela tem perdido muitos pontos, preciosos pontos, no tocante à sua questão parlamentar, à sua questão política. O seu desempenho pífio na eleição de São Paulo demonstra que ela não tem absolutamente mais o respeito da população de São Paulo, haja vista que, tendo sido a deputada federal mais votada em São Paulo, 2 anos depois ela disputa a prefeitura e fica em último lugar. Então, realmente, é necessário se observar que a deputada, como é uma grande contadora de histórias, ela tem muitas razões para querer retomar a sua notoriedade. Será que essa seria uma atitude correta? E antes que se venha julgar esse vídeo por disseminar contradições no depoimento da deputada, nós estamos fazendo nosso papel, o papel da imprensa, o papel do jornalista e o papel do youtuber, que é questionador por excelência. A gente tem que questionar em busca da verdade. Então, eu espero contar com a participação de todos vocês. Peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, com admiradores nas suas redes sociais e que marque o sininho para receber notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo, tá ok? Tony Rodrigues, Além da Notícia.